Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Em diligência em Rondônia, os senadores da Subcomissão de Terras, que é uma subcomissão da Comissão de Agricultura, visitaram produtores rurais que têm enfrentado dificuldades com embargos ambientais. Aqui conosco no estúdio está o senador Jaime Bagatoli, que é o presidente dessa subcomissão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui nesse momento aqui para conversar com você e dar alguns esclarecimentos sobre a nossa diligência lá em Rondônia. Pois é, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que foram esses embargos e o que os senhores, que os senadores encontraram lá nessas diligências, qual a realidade desses produtores após esses embargos. Primeiramente, eu quero dizer que a gente visitou 3 propriedades rurais lá em União, especificamente 2 em União Bandeirante e uma bem próximo da capital, ali Porto Velho, indo na BR-319 para o Humaitá. O problema todo dessa região é muitas vezes porque foram feitos os embargos coletivos. No município, só no município de Porto Velho, foram embargados mais de 800 propriedades, E, como são embargos coletivos, são coletados via foto satélite, muitas vezes uma propriedade é embargada, o vizinho acaba sendo embargado também, porque às vezes nunca não dimensiona aonde está naquele momento a divisa da propriedade. Então, por isso se chama embargos coletivos. Mas nós tivemos, depois tivemos uma audiência pública, foi muito produtiva, aonde participou o IBAMA, não com muito sucesso, mas teve o SEDAM também, o INCRA e diversas autoridades que tiveram presentes lá, e ouvimos também o relato de muitos produtores, o que está acontecendo na Amazônia, e principalmente, não é só Rondônia, esse caso foi específico dentro do município de Porto Velho, mas esses embargos estão acontecendo nos 7 estados da Amazônia. É uma situação muito crítica, muito triste e afetando diretamente a maioria deles, os nossos pequenos produtores. Quando eles recebem, quando uma propriedade dessa é embargada, quais são as consequências para um produtor rural? O problema todo, cara, é que ele não recebe. Quando ele é um embargo coletivo, através de foto satélite, ele não fica sabendo. Muitas vezes, ele só vai ficar sabendo quando ele chega na instituição bancária para ele tomar um crédito rural, ou ele vai até o frigorífico para vender lá um volume dele, que ele quer vender um volume de boi, ou até no café, me parece que agora já começou a exigir, porque o café são commodities, é exportação, entendeu? Então, está ficando cada vez mais difícil. Por isso que o produtor ele tem que ser comunicado, ele tem um endereço, tem a sua propriedade, o IBAMA tinha que se comunicar ele e não ser feito o embargo da forma que é feito, que eles estão fazendo hoje por foto satélite, esses embargos coletivos. Durante a audiência pública, o senhor foi muito enfático em falar sobre a questão desse embargo abranger a propriedade toda e não apenas onde há a suposta irregularidade ambiental, não é isso? Por isso, Carla, nós protocolamos, inclusive, o PL, o 4554-2025, ele para especificar justamente isso. Por quê? Porque se o produtor rural ele tem lá na sua propriedade 100 hectares, vamos dizer que cometeu uma infração em 5 hectares. Aí, da forma que é hoje, da forma que esses embargos estão sendo feitos, fica embargado 100% da propriedade. E não é assim. O embargo ele tem que ficar só aonde ele cometeu, naquela área onde ele cometeu, naquele polígono onde ele cometeu a infração, ou suposta infração. Porque tem que averiguar, muitas vezes só foi uma limpeza de pasto, entendeu? Então, para se averiguar, mas da forma que é feito hoje, fica 100% o embargo. Quando é um produtor que planta soja, não há esse problema, porque o problema ele existe, mas só que daí o que acontece? Através da foto satélite, ele isola aquela área, ele não planta dentro daquela área e automaticamente na área que não está embargado, as trading,
as exportadoras de grão, de soja, de milho, eles acabam comprando aquela produção. Só que no caso do boi não é assim. No caso do boi, ele fica na hora já 100% a área dele fica embargado. E o crédito rural, esse nem se fala, esse é a mesma coisa. Eles não aceitam só aquele polígono. O crédito rural, as instituições bancárias, eles consideram que a área está 100% embargada. A gente viu relatos, né, dos produtores rurais falando exatamente isso. Estão sem crédito, dificuldade de vender seus produtos, né, de fazer negócios. Quais medidas, o senhor citou essa medida legislativa, mas quais outras medidas o senhor acha que devem ser tomadas? Houve já contato com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, para tentar um meio termo nessa situação? Então, a gente tivemos um diálogo com o meio ambiente. Nós tivemos, a senadora Tereza Cristina, o senador Zequinha Marinho, nós estivemos há uns 15 dias atrás agora, foi por volta do dia 22 de outubro, 22, não lembro, nós estivemos no Supremo Tribunal Federal, falamos com o Gilmar Mendes, com o ministro Gilmar Mendes, explicamos a situação, o que está acontecendo, principalmente em toda a Amazônia Legal e nos 7 estados da Amazônia. Explicamos exatamente essa situação. Então, foi um diálogo muito bom com o ministro e ele ficou de analisar essa situação, porque, caso contrário, se isso continuar, esses embargos coletivos, vai ser muito triste para a Amazônia. Hoje, praticamente, por exemplo, Porto Velho, nós temos que é o maior município do estado de Rondônia, e aonde se concentra o maior volume de gado bovino que tem hoje no estado de Rondônia, de 17, 18 milhões de cabeças, 2 milhões e pouco de cabeças é Porto Velho. É o município que tem o maior rebanho, é Porto Velho. E é um dos municípios como a área é muito grande, é o maior município do estado, é onde tem a maior quantidade de embargos hoje, lá no estado de Rondônia. Senador, olhando para o futuro, o que o senhor acha? Que políticas públicas podem ser criadas e apresentadas para permitir esse desenvolvimento sustentável, para que os produtores rurais possam produzir com segurança jurídica e ter a proteção do meio ambiente? Olha, eu até falei hoje, não tem produtor que quer a preservação, não tem ninguém que quer tanto a preservação quanto o produtor rural. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Hoje, por exemplo, na Amazônia, o produtor só pode abrir 20% da sua propriedade, tem que preservar 80%. O governo tem que entender, o Congresso Nacional tem que entender, o INCRA tem que entender. Nós precisamos fazer algo importante, dar um passo que está há anos, que isso está há mais de 20 anos praticamente parado, que é a regularização fundiária. A regularização fundiária ela é de extrema importância para o nosso produtor rural. Nós não podemos deixar, principalmente, os nossos pequenos produtores rurais até 4 módulos. Eu coloquei no INCRA 4,5 milhões de emenda parlamentar em 2024 para 2025, justamente para atender o pequeno produtor na regularização fundiária até 4 módulos, que na Amazônia o módulo é 60 hectares. Então, até 240 hectares, que é justamente para o pequeno produtor rural. Então, isso anda a passo de tartaruga, praticamente não anda, entendeu? É muito pouco, a evolução é muito pouco. Então, para isso vai ajudar demais se nós fizermos a regularização fundiária, aonde o produtor ele vai ter o título da sua propriedade, vai ter facilidade a crédito, é muito mais cômodo, mais fácil para o IBAMA fazer a vistoria na sua propriedade, o SEDAM, e isso tem que ser passado mais, ter uma autonomia mais aos órgãos ambientais do Estado, para que o Estado faça, no caso lá, a SEDAM, faça a vistoria dessas áreas. Há previsão de novas diligências da Subcomissão das Terras em relação a esse assunto? Olha, eu tenho conversado na semana que vem, eu não sei se o Zequinha Marinho, ele está pensando, não decidiu nada ainda,
se talvez poderá fazer uma diligência dessa, talvez no Pará. Porque não é só o caso de Rondônia, é os 7 estados da Amazônia que estão com problema. E outra coisa, né, Carla, nós precisamos entender, nós precisamos dar dignidade para o nosso produtor rural e nós não temos só problema dos embargos, não. Nós temos problema em Rondônia, lá foi decretada 11 reservas injustamente daquela forma que foi feito um decreto, a Assembleia Legislativa fez uma CPI em cima das 11 reservas. Nós temos produtores rurais lá com um documento, com um título há mais de 40 anos. E agora como vai tirar essas pessoas, onde o INCRA deu o documento, além de estar hoje, tem problema do embargo, tem o problema das reservas, tem o problema que você viu também, que se discutiu naquela audiência pública, estava fora da nossa, mas já, como aconteceu o problema naquele momento, naqueles dias dentro daquela semana, sobre a reserva Uruê-Uauau, aquilo é um erro de demarcação da FUNAI, o próprio INCRA certificou que aquilo não está correto e infelizmente você vê onde é que chegou, tirando produtores rurais do campo, com escritura pública com título de 40 anos, lá o seu Bené, lá em Alvorada do Oeste, o maior absurdo que aconteceu naquela situação lá em Alvorada do Oeste e essa situação aí, na verdade, ela está abrangendo 12 municípios no estado de Rondônia. E digo para vocês, quem estiver nos acompanhando, aquela reserva é 1.800.000 e poucos hectares. É muita área. Na verdade, tem 170, 180 indígenas. A União fala que tem 400 e pouco, mas mesmo que fosse os 400 e pouco, são 1.800.000 e poucos hectares, praticamente 9% do total do território do estado de Rondônia. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos e depois o senhor volta para atualizar a gente sobre as novas diligências e o andamento dessa situação com os produtores rurais. Obrigado, Carla, e dizer para você que foi de suma importância ter criado a Crateras, onde o senador Jaime Bagato é o presidente, o Hamilton Mourão é o relator dessa subcomissão, dentro da CRA, igual você falou, e o Zequinha Marinho lá, é o presidente da comissão aqui no Senado da CRA. Dizer para vocês que nós estamos atentos e precisamos ajudar todos os nossos produtores rurais, mas principalmente focando sempre no nosso pequeno produtor rural. Tá certo, senador, obrigada pela sua presença e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.